Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 24 ao 27. Senhor, com a Tua palavra aberta, estamos aqui para ouvir o que Tu tem para falar à Tua igreja nessa noite, assim como Tu já falaste ao meu coração. Peço que eu venha ser canal para a Tua igreja nessa noite e que a Tua igreja receba de Ti uma porção dobrada da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a sua vida. Bom, esse texto eu escolhi já algumas semanas atrás, preparando propositalmente para o dia de hoje. Qual foi o evento que encerrou hoje, meus irmãos? Não. Oi? As Olimpíadas, né? Se encerraram hoje. E eu escolhi esse tema, esse texto para falar sobre as Olimpíadas. E o texto oportuno. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? E aí, meus irmãos, algumas coisas nós podemos observar durante essas 2 semanas que o nosso país esteve vivendo as Olimpíadas. O povo brasileiro se tornou, não é, Lili? Fera em surf. Todo mundo passou a entender de surf. Todo mundo passou a entender das manobras de surf. Das voadoras lá. E aí todo mundo veio dizer que o Medina foi roubado pelo japonês. O brasileiro foi. Todo mundo ficou indignado porque o Medina foi roubado. E aí todo mundo ficou triste, aborrecido, porque todo mundo passou a entender de uma hora para outra de surf. Todo mundo, e ficamos todo mundo felizes com a vitória do Ítalo Ferreira, né, brasileiro que ganhou o surf, né, Jonathan? Você gosta disso, né? Ou não? Aí todo mundo passou a entender de skate. Todo mundo passou a ser fera em skate. Né? Os 540 graus de virada lá, você sobe na rampa, sobe lá no corrimão, joga a perninha, levanta o skate, cai em cima de pé e todo mundo passou a entender de skate, dominando o assunto de skate. Aí lá a fadinha ganhou a medalha de prata, né? E aí a gente fica feliz, porque o Ítalo Ferreira é evangélico, cristão, a fadinha também, a Raíssa é cristã, né? E ficamos felizes, mas ninguém fala nisso. Mas são lá crentes, são cristãos, irmãos em Cristo nosso lá. E aí, todo mundo passou a entender de judô. Vasari, Yupon, né? Jogou as costas do atleta no chão, ganhou, Vasari. Aí um outro lá foi desqualificado por falta de combatividade. Todo mundo passou a entender de boxe. Jab de direita, de esquerda e tal, nocaute, técnico, isso, aquilo. Ginástica, quem não se encantou lá com a Rebeca, né, Ana? A Rebeca, né, com a medalha de prata e de ouro dela lá, né? Prata não, bronze, né? Bronze e ouro, se não me engano.
Aí eu pude ver a irmã Ana lá torcendo pela seleção de vôlei feminina, as meninas ganharam. Ana, é bom, irmãos, a gente se envolver, é o nosso país, é a nossa pátria, né? Torcer pelos nossos atletas, né? E passamos a entender, eu não preciso nem falar de futebol, né? E aí, assim, eu quero dizer que eu ia dormir umas 4h30 da manhã, saímos brigando, vem dormir, amor! Eu ia dormir às 4h30 da manhã e tal, e assistindo, né? E aí assisti o vôlei, aí essa noite eu já não assisti o vôlei, né? Porque falei, não, vou dormir tarde, amanhã eu tenho que estar cedo na igreja, então eu não vou assistir. Aí quando de manhã eu vi lá o nosso vôlei perdeu, né, para os Estados Unidos, ganhou a medalha de prata. Mas por que eu estou trazendo tudo isso, irmãos? Porque a gente vê os nossos atletas, os brasileiros lá, lutando para ganhar uma medalha. Nem que seja de bronze, mas era uma medalha que eles estavam ali, dando a sua vida. Muitos anos de treinamento, muitos anos de dedicação, de luta, de abdicar de várias coisas para ganhar a medalha. E aí, eu fui no texto e procurei pesquisar o que significa coroa. O que significa coroa? A coroa, antigamente, lá na Grécia Antiga, né, o prêmio que o atleta ganhava na maratona, né, o prêmio era a coroa de louros, que indicava um grande mérito, simbolizando a glória de quem a usava. Essa coroa era oferecida aos generais que voltavam vitoriosos das batalhas. Ela também era um prêmio dado aos atletas vencedores das Olimpíadas. Várias histórias da mitologia grega contêm esse símbolo. Esse significado da coroa de louros também era muito conhecido dentro do Império Romano. O símbolo indicava a pessoa que detinha o controle total sobre o exército. Os novos imperadores eram proclamados através de uma coroa dourada no formato das ramas de louros. Em latim, usava-se a expressão coroa triumphalis para se referir ao símbolo. Por isso, a coroa de louros também pode ser chamada de coroa de triunfo ou coroa triunfal. E aí eu quero compartilhar com você o tema da mensagem dessa noite. Um tema que ficou muito em voga quando ele ganhou a medalha de ouro. Porque lá, dentro do canto dele, ele lá pedindo a Deus, ele escreveu lá, diz amém que o ouro vem. E ele acabou ganhando a medalha de ouro, que é o nosso irmão Ítalo Ferreira. Começou lá, na praia do Rio Grande do Norte, com uma tampa de isopor. E chegou a ser campeão mundial e agora foi o primeiro campeão olímpico de surf. Ele dizia, diz amém que o ouro vem. E aí nós vamos voltar para o texto. E aí nós vamos fazer vamos dissecar esse texto que o apóstolo Paulo quer escrever. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, irmãos. Todos nós somos salvos, eleitos do Senhor. Mas nós temos a responsabilidade de ter uma vida de santidade, de ter uma vida na presença do Senhor, uma vida no altar do Senhor. Todos nós temos que correr de tal maneira para que alcancemos o prêmio da soberana vocação. Todos nós precisamos correr, dar a nossa vida pelo Evangelho, dando testemunho, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Isso, irmãos, é para a sociedade, isso é para as Olimpíadas. A gente observa lá que existe o prêmio, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Na época de Paulo, era só um que ganhava a coroa. Não tinha segundo e terceiro, não tinha medalha de ouro, de prata e de bronze. Era somente a coroa de ramos, que aqueles atletas que ganhavam a prova, ganhavam o prêmio. Então,
É importante nós ressaltarmos quando Paulo fala que não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, é porque só um ganhava a coroa de ramos. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aquela coroa de ramos, ela tinha um fim. Chegava um momento que ela secava, ela perdia o seu valor. Era necessário ter outra coroa, mas a coroa a qual nós estamos conquistando, estamos correndo atrás, é a coroa incorruptível, é a salvação, essa que ninguém toma de você. Por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja passando por problemas, ninguém vai tirar, porque nada vai te separar do amor de Cristo. Nem morte, nem tribulação, nada vai te separar do amor de Cristo. Pode tentar falar de você, pode tentar te discriminar, pode tentar te humilhar, pode querer, mas o Senhor peleja por ti. E nada vai te separar do amor de Cristo. Para aquele que está em Cristo Jesus, a coroa incorruptível é essa que nós precisamos correr. É essa coroa. Eu estava dizendo essa semana, eu estava lá com o Marcelo, né? E a gente conversando, e aí eu disse que o negócio que eu quero é estar no céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. É esse o sentimento que deve arder no nosso coração, a certeza de que nós, ao Senhor nos escolher, estaremos no céu. É essa certeza que nós queremos, porque só existem dois caminhos, irmãos. Só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Nós temos que pregar isso. Só existem dois caminhos. Não existe reencarnação. A palavra de Deus diz: aos homens foi dado a viver uma só vez, após isso o juízo, e nós estaremos diante do Pai, e um dia prestaremos conta. E precisamos entender que a coroa a qual nós estamos correndo é a coroa incorruptível. Se desapegue das coisas materiais, se desapegue das coisas terrenas. Nós precisamos saber que a nossa pátria celestial é o céu. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Apóstolo Paulo tinha uma meta, tinha um objetivo, tinha uma missão, e nós temos uma missão, nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Nós não podemos ficar desferindo golpes no ar, gastando energia à toa, gastando energia sem necessidade. A nossa energia tem que ser gastada na pregação, na proclamação do Evangelho. Na anunciação do Evangelho, em dizer que Jesus está voltando, Ele vai vir buscar a sua igreja. Você hoje faz parte da igreja visível, da igreja militante. Nós precisamos fazer parte da igreja invisível, da igreja que vai reinar com o Senhor para toda a eternidade. Não basta, irmãos, você ter seu nome no hall de membros da igreja. Não basta somente isso. Não basta você fazer parte de uma comunidade cristã. É preciso ir mais além. É preciso ter compromisso com Deus. É preciso ter compromisso com o reino, com o Senhor Jesus. Você tem tido esse compromisso? Você tem tido essa responsabilidade de dar um bom testemunho de Cristo? É necessário fazermos uma reflexão, porque o apóstolo Paulo falou assim corro também eu.
Apóstolo Paulo está correndo, não sem meta. Nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um alvo, e o alvo é Jesus Cristo. É Ele que me guia, é Ele que direciona a minha vida, é Ele que peleja por mim, é Ele que conduz a minha vida. A minha vida está na mão do Senhor, é Ele que conduz. E você precisa ter essa certeza que a sua vida está nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo continua: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você pode estar dentro da igreja e estar se enganando, meu irmão. Você pode estar dentro da igreja e estar se enganando. Você pode estar sendo desqualificado. Uma maratonista de marcha, né, foi desqualificada, uma brasileira. Os irmãos sabem o que é marcha, né? É aquela corrida que a pessoa tem que andar. Ela não pode correr, ela tem que andar. E uma parte do pé tem que estar no chão, de qualquer maneira, ela não pode dobrar a perna. Então ela anda de uma forma muito engraçada às vezes, mas é porque a parte do pé tem que estar sempre no chão. E ela recebeu, faltando 400 metros para a linha de chegada, ela cometeu a terceira falta e foi desqualificada. Ela chorou muito, ela foi desqualificada. E você às vezes está se enganando dentro da igreja. Não se engane, porque de Deus não se engana. Tem muitos Demas dentro da igreja, amou mais o mundo do que o evangelho. Tem muitos Demas dentro da igreja. Não se engane, não seja desqualificado. Ninguém pode dizer de você, mas você sabe de você. Você responde por você. Eu não respondo pela Selma e ela não responde por mim. Mas não se deixe enganar. De Deus não se engana. Não queira ser desqualificado. Não queira ser desclassificado. Como o apóstolo Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Que adianta você pregar o evangelho, ser canal de bênção da vida de muita gente e você ser desqualificado? Algo para se repensar, algo para se analisar. É necessário, irmãos, treinamento, é necessário dedicação, é necessário buscas e buscas na presença de Deus. O nosso exercício não é, de repente, correr, saltar. Nosso exercício é a leitura da palavra de Deus, a oração, o louvor. Certo dia uma pessoa me perguntou: pastor, eu gosto de um certo ritmo, tem problema eu louvar a Deus com esse ritmo? Eu falei: qual o problema, minha irmã? É para o Senhor, é para a glória de Deus, qual o problema? Louve. Irmãos, estar na presença de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. É para o Senhor, é para a honra e glória de Deus. Você pode adorar o Senhor na sua casa, arrumando a sua casa, varrendo a sua casa. Você pode adorar o Senhor fazendo a comida. Você pode adorar o Senhor arrumando a sua casa. Você pode adorar o Senhor no seu trabalho. É o seu exercício diário. Assim como um atleta está lá treinando, somos nós. Eu estava vendo, após o jogo da seleção masculina de vôlei, que perdeu até a prata de bronze para a Argentina, e aí os jogadores falaram: alguma coisa deu errado, nós erramos em alguma coisa, falhamos, assumimos o erro.
E muitas das vezes, irmãos, é necessário a gente assumir o erro. Errei, estou aqui e pronto para recomeçar. Vou fazer uma reciclagem, vou mudar meu pensamento e vou seguir adiante, vou seguir olhando para o alvo. Não é vergonha nenhuma, irmãos, dizer que errou. Não é vergonha nenhuma voltar atrás. Não é vergonha nenhuma reconhecer os erros. Fazer uma anamnese, como eu gosto de falar na ceia. Fazer uma anamnese, fazer uma releitura. Porque a nossa vida é uma vida diária de confissão de pecado, de adoração. Nossa vida é uma vida diária de santidade. É óbvio, irmãos, todos nós pecamos. Se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso. Mas o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, ele me faz ter a consciência de que eu errei. Isso me incomoda, isso me faz pedir perdão. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e essa pessoa está falando: pastor, a gente quando faz um negócio que não está certo, a gente fica incomodado e pede perdão. E é assim que é. Você fica incomodado. Agora a pessoa que tem a mente cauterizada, ela vai fazendo, porque para ela é normal. Ela não tem compromisso. Ela não se deixa trabalhar. Por isso eu digo, tenha as suas experiências. Tenha as suas experiências. Viva as suas experiências. Para que você não seja desqualificado. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. A palavra de Deus está sendo proclamada. A palavra do Senhor está sendo anunciada. Você está ouvindo. Ainda há tempo. O pastor dos pastores está falando. Jesus está falando para você nessa noite aqui na igreja. E você que está em casa nos assistindo. Ainda há tempo. Quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela segue. E o pastor Jesus está falando com você nessa noite. Ainda há tempo para você refletir, para você repensar, para você tomar uma decisão através do Espírito Santo, porque quem convence a nós do nosso pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Quem te chamou foi Deus antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível em amor. Você entendeu? Efésios 1:4. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Ou seja, nós somos eleitos, predestinados, mas precisamos ser santos, irrepreensíveis e em amor. No reino de Deus não cabe inimizade, fofoca, maledicência, calúnia, difamação, nada disso. No reino de Deus, os frutos do Espírito são amor, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade. Quanto a essas coisas não há? Não há? Não há? Bom, meus irmãos, não há lei. É opcional. É opcional. Eu escolho amar. Eu escolho amar a irmã Eliane Alice. É uma opção minha. Se eu não amar, eu estou deixando de cumprir, fazer os frutos do Espírito, de praticar os frutos do Espírito. Eu vou dar conta a Deus. Eu escolho amar a Ana. É uma opção minha. Eu amo a Ana. Se eu não amar, eu estou deixando de praticar os frutos do Espírito. Se você não me amar, você não está praticando os frutos do Espírito. Então, é importante a gente entender isso, que os frutos do Espírito não é lei, você não é obrigado a fazer. Mas se você não fizer, você não está praticando. Diz amém que o ouro vem, irmãos. Busque o Senhor. Busque o Senhor.
incessantemente. E aí eu quero concluir essa mensagem também com uma história que ficou marcada por toda a história mundial. Essa mulher ficou conhecida mundialmente. Ela se chama Gabriele Andersen. Quase meu nome, né? Gabriele Andersen. Ela ficou mundialmente conhecida nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, na primeira maratona feminina da história dos Jogos Modernos. Apesar de morar no estado norte-americano de Idaho e trabalhar como instrutora de esqui na época, Gabriela representou seu país natal, a Suíça. Antes dos Jogos de Los Angeles, as mulheres eram proibidas de competir em provas de longa distância. A maior era de 1.500 metros. Correndo na 20ª posição, Gabriela perdeu a última estação de água e acabou desidratada sob o sol e o calor de Los Angeles. Desidratada e desorientada pelo calor, além de ter sido acometida de uma forte cãibra na perna esquerda, Gabriela levou 7 minutos para percorrer 500 metros. Os 500 metros finais, dentro do estádio de Los Angeles. Mancando ao longo da raia e dispensando a ajuda dos médicos e enfermeiros apostos à beira da pista. Gabriela sabia que se aceitasse ajuda médica, ela seria desclassificada daquela maratona. E quem não lembra daquela cena, daquela mulher caminhando torta na pista do estádio Coliseu de Los Angeles, e os médicos ali em volta, mas não podia pegar, e o narrador dizendo, eles não podem pegá-la, porque se pegar, ela vai ser desclassificada. E o estádio todo, lotado, inteiro, dizendo, vai, passa a linha de chegada, passa. E ela foi cambaleando, foi se contorcendo, foi enfrentando as adversidades, e quando ela passa a linha de chegada, os médicos a param e levam para o posto médico. Assim somos nós somos falhos, defeituosos, estamos na corrida, na pista, correndo, cambaleando, lutando, adversidade, machucando, errando, confessando, e estamos ali, passando, e ali, vai, você vai cruzar a linha de chegada, você vai cruzar, quando você chega, você alcançou. Assim somos nós, correndo em direção ao alvo, a coroa incorruptível. É assim que é a nossa vida, é assim que é o nosso viver, é assim que eu tenho que entender a minha missão aqui na terra, correr, mesmo que seja desidratado, mesmo que seja cheio de problemas, de adversidade, perseguição, dificuldades diversas, mas eu estou caminhando, cambaleando, passando. Mas foi que eu falei para o Marcelo essa semana, nem que seja debaixo do banco do céu, eu quero estar lá, mas eu estou lá no céu. Esse é o nosso objetivo, a certeza da salvação em Jesus Cristo. Mesmo sabendo que eu estou caminhando, ao cruzar a linha de chegada, o Senhor Jesus está lá para me amparar. Mesmo sabendo que ao cruzar a linha de chegada, o Senhor Jesus vai me pegar no colo e vai dizer, vinde, filhos do meu Pai. Entre, venha reinar comigo no céu, na eternidade. Mesmo com o corpo corruptível, com o corpo cheio de agruras, quando nós cruzarmos a linha de chegada, o Senhor Jesus nos pegará no colo. E como eu preguei há dias atrás, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. 2 horas depois do atendimento da linha de chegada, Gabriela se recuperou e foi liberada. Sua atitude e perseverança de concluir a maratona rodaram o mundo e se tornaram símbolo olímpico mundial do esporte.
Tanto que hoje, mais de 30 anos depois, estamos falando da Gabriele, devido ao esforço, à dedicação. E podemos assim fazer uma analogia com a nossa vida diária, que estamos caminhando para ultrapassar a linha de chegada. E ao ultrapassarmos essa linha de chegada, iremos alcançar a nossa coroa incorruptível, que jamais terá fim, será uma coroa eterna. Ninguém vai te tomar. E eu quero te dizer, encerrando essa mensagem, nada pode te separar do amor de Cristo, nem angústia, nem espada, nem tribulação, nem calúnia, nem difamação, nem coisa alguma, nem morte, nem coisa alguma pode te separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Tenha essa fé, corra para o alvo, corra para Cristo Jesus, Ele vai te sustentar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, fale com Deus. Entre para o seu quarto e fale com Deus. Coloque seus problemas para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te responder no tempo dEle, não no seu tempo. Porque muitas das vezes você fala, mas eu tenho falado com Deus, eu tenho pedido a Deus, e eu não tenho resposta. Espera, Deus tem 3 respostas para você, para mim e para você. Sim, não, espere. Isso eu aprendi lá na Liga Juvenil, quando a minha tia Dalina falava lá. 3 coisas, sim, não e espere. Quantas vezes Deus já disse não para mim? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já disse, espere? E quantas vezes Deus já disse sim? Mas é necessário não desistirmos. É necessário caminharmos. É necessário olharmos para o alvo. Ah, irmãos, pastor, mas dá vontade de chutar o balde. Vocês pensam que eu nunca tive vontade de chutar o balde também, não? Também já tive vontade de chutar o balde. Mas eu me segurei. Firme, cambaleando ali, estou lutando, a gente vai lutando, porque eu sei que o dia que eu cruzar a linha de chegada, o dia que eu cruzar a linha, o Senhor Jesus vai estar me amparando, igual aqueles médicos ampararam a Gabriele. O Senhor Jesus vai me amparar e dizer, vinde, filho do meu Pai, venha gozar a eternidade comigo. E é assim que Cristo quer fazer com você. Se derrame na presença do Senhor. Busque, treine, leia a Bíblia, faça oração, louve ao Senhor, aonde você estiver. Às vezes a gente está na fila do banco, nossa, que fila horrível, nossa, e começa a reclamar. Não, louve ao Senhor. Agora não tem mais fila de banco, não é tudo feito automaticamente, né? Mas ainda tem situações que você tem que ir no banco ainda, né? Se tiver, louve o Senhor, fale com o Senhor. Ou então eu vou te dar uma dica, pode ser esse pagamento tudo para depois do dia 20, porque no dia 20 tem ninguém no banco. Aí fica mais fácil, não tem ninguém lá. Eu faço isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que você possa colocar a sua vida no altar do Senhor. Que você possa correr atrás da sua coroa, mas uma coroa incorruptível, uma coroa que você terá para a vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um domingo na tua presença, aonde tiramos esse dia para te adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por saber que tu nos colocaste nesse mundo como uma missão. E que essa missão, Pai, é proclamar, anunciar o Teu Evangelho, adorar o Teu santo nome. E acima de tudo, Pai, saber que a nossa coroa, o nosso prêmio, está na eternidade contigo. Guarda-nos, Senhor, e protege-nos. Fala aos nossos corações, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. E derrama sobre nós tudo aquilo, Pai, que nós precisamos de acordo com a Tua vontade. A oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.